algumas mudanças importantes mesmo, e eu entendo que Bolsonaro está numa espécie de encruzilhada, digamos assim. Por quê? Porque ele tem alas diferentes, bases de apoiadores diferentes, e ele tem que dar conta de conseguir conciliar esses diferentes interesses. Então, vou dar um exemplo. No discurso de ontem, a gente teve um apelo, né, um aceno aos mais pobres. Então, questão de benefícios sociais, né, e inclusive em alguns momentos ele chegou a falar, quem disse que o meu governo não se preocupa com os mais pobres, né, falou do auxílio emergencial, falou do Auxílio Brasil. Então, tem essa questão das pessoas mais pobres. E tem também a necessidade dele de acenar para suas alas mais radicais, né? Então, quando entra, então, questões de críticas aos outros candidatos, quando entra ataques ao STF, então, são aquelas alas que pedem, né, o fechamento do Congresso, o fechamento da Suprema Corte, né, aniquilar os adversários políticos. Então, ele precisa também dar conta disso. Por outro lado, qual que é a grande novidade em relação, inclusive, às eleições anteriores? É que ele também precisa dar conta, e a convenção, a forma, inclusive, como a convenção se deu, mostra isso, o que ele chamava de velha política. Então, o que é a velha política? São, né, o centrão, são os candidatos, as pessoas, os atores políticos na política institucional, que ele criticava muito e construiu uma base em 2018 criticando, então ele criticava isso do Congresso, criticava essa base, e agora toda a estrutura do evento foi feita por essa base, para essa base na Convenção Nacional do PL. Então, ou seja, tem uma contradição aí, porque essa base, ela não conversa tanto com os seus eleitores mais radicais, e também, enfim, não conversa tanto com os eleitores que são mais pobres e que necessitam de políticas públicas. E, por outro lado, um quarto elemento é quando ele cita muitas vezes Deus, né? Então, em vários momentos ele cita Deus, fala sobre questões religiosas, que é a sua base também mais ligado aos setores religiosos. Então, ou seja, no discurso de Bolsonaro, ele tem que dar conta de 4 grandes forças que não necessariamente estão alinhadas em termos de projeto. Então, já encerro por aqui. Por exemplo, as pessoas mais pobres, elas não querem tanto saber sobre questões que estão relacionadas à discussão do centrão, velha política, etc. Eles querem saber sobre benefícios sociais, sobre condições de melhoria de vida. Então, ou seja, ele está tentando equilibrar 4 pratos, digamos assim, e tem esse desafio. E isso é muito difícil de se fazer, né? Tem isso. E, professora, tem uma outra questão interessante, eu queria ouvir a opinião da senhora a respeito, que é como o Bolsonaro, ele sempre sinaliza, né, ele parece querer manter a ala de apoio a ele, mesmo que ela seja mais ferrenha, mais conservadora, né, assim, parece não sinalizar tanto a querer abrir caminho para, enfim, que um outro eleitorado, se aproxime. Interessante ali que no discurso da Michelle Bolsonaro, parece que sim, né? Fez uma sinalização também para as mulheres, a senhora também citou os mais pobres, né? Trazendo esse benefício, mas de qualquer forma, me parece, né, que ele manteve ali um discurso muito ferrenho contra as instituições, né? O Supremo e também o ataque contra as urnas eletrônicas, né? Trazendo aí, continua trazendo esse discurso muito forte, ao invés de demonstrar aí um Bolsonaro soft que muitos analistas até apostavam que isso fosse acontecer, né? Eu vejo o discurso como quase um discurso esquizofrênico, porque ele vai fazendo conexões e o discurso às vezes não conecta uma coisa com a outra. Então, por exemplo, tem um dado momento em que, para esse eleitor mais moderado, né, tem um dado momento em que tem um aceno às mulheres, que é um aceno importante, né, e que inclusive não conversa com essas alas mais radicais. Tem um aceno aos jovens. Em um dado momento ele fala sobre acolher o jovem de esquerda. Isso é uma coisa um pouco diferente dos discursos anteriores e não se conecta com esse discurso mais radical. Por quê? Porque essa ideia de você trazer o eleitor mais de esquerda, o eleitor jovem, né, mais de esquerda, isso é uma, digamos assim, é uma postura um pouco mais moderada. Então, o que acontece? O discurso em si, ele tem elementos, como eu falei, que vai apontando para essas 4 forças. E ele, às vezes, pode parecer contraditório entre si, porque, se a gente for pensar, atacar os adversários políticos, né, chamar o Lula de bandido, falar dos ministros do Supremo de uma forma desrespeitosa, né, atacar o Supremo, isso não combina, por exemplo, com trazer parte do eleitorado mais jovem, inclusive o eleitorado de esquerda. Então, o que acaba acontecendo é que você tem aí um problema, uma contradição, né, e a figura da Michelle Bolsonaro, ela é uma figura importante. Por quê? Esse eleitor, Bolsonaro já sabe disso desde a eleição anterior, que o eleitor feminino, o eleitor as mulheres, é importantíssimo para ele conseguir ter números significativos na eleição. Então, o que acaba acontecendo é que na eleição de 2018, o voto feminino,
ele foi super importante para uma virada que aconteceu, que foi principalmente depois que Bolsonaro sofreu atentado com a facada. Então, o Bolsonaro até então tinha um discurso que ele era muito mais bélico, né, muito mais voltado para os homens, muito mais agressivo, digamos, mais perto dessa radicalidade. E quando o Bolsonaro passa a ficar hospitalizado, ele, de uma certa forma, se humaniza e, inclusive, muda seu discurso e se coloca muito próximo, né, da questão de renascimento, né, agradece a Deus por ter sobrevivido, se aproxima das mulheres, se mostra como um Bolsonaro mais protetor das mulheres, e isso foi fundamental para que ele ganhasse as eleições. Então, no início da campanha, eu sempre repito isso, de cada 4, de 2018, campanha de 2018, de cada 4 potenciais eleitores, 3 eram homens, né? Então, no final da campanha, o que a gente tem? Um aceno, um Bolsonaro que inicialmente era muito crítico ao Bolsa Família, dizendo que apoiava o Bolsa Família, que daria continuidade. Um Bolsonaro que era de uma perspectiva mais bélica, né, mais violenta, mais masculinista, se colocando como protetor das mulheres. Então, Bolsonaro sabe da importância disso. E a presença da Michelle é uma presença importante, porque ela, de uma certa forma, garante essa perspectiva tanto dos apoios das mulheres quanto dos apoios dos jovens e dos eleitores mais moderados.